Malaquias 3:7. Desde os dias de vossos pais, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Eterno dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tomar? Roubará o homem a Deus, ao Eterno? Todavia, vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Eterno dos Exércitos. Amém. Grande e poderoso Deus, que o teu servo esteja, meu Pai, debaixo da tua graça e debaixo, meu Pai, do terceiro céu, que é a tua morada, e que o Senhor envia direto para o teu servo as palavras. Amém. Irmãos, somos ou não somos obrigados a dar o dízimo? Vamos, a partir de agora, entendermos essa polêmica. Quem entregou o primeiro dízimo? Quem entregou o primeiro dízimo foi Abraão. Ele entregou o primeiro dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Depois passou a ser um preceito da lei de Moisés. E o próprio Salvador entregava o dízimo. Mas, irmão, mas por quê? Por quê? Então o dízimo tem que ser entregue. Vamos saber o que é e o que não é. Se o próprio Salvador entregava o dízimo, então também temos que entregar o dízimo. Vamos saber. Mas por que, irmão? Por que o Salvador entregava o dízimo? Porque ele nasceu debaixo da lei. Eram 12 tribos. Foram separadas uma tribo para receber o dízimo. Mas por que, irmão? Porque eles não tinham um sustento e eles cuidavam do templo. Eles eram responsáveis pelo culto e adoração ao Senhor em Israel. Eles foram separados das 12 tribos. A tribo de Davi não trabalhava, de Levi, perdão. Eles não trabalhavam, não tinham um sustento. E o Eterno determinou que fosse entregue a ele os dízimos. Irmãos, o que acontece? Ainda não estou entendendo. Deuteronômio 12, verso 11. Então haverá um lugar que escolherá o Eterno, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha do vosso voto que fizerdes ao Senhor. Os dízimos eram entregues ali em Jerusalém, no templo. O povo tinha que levar para lá. Não podia levar dinheiro. E aqui, no verso 14 de Deuteronômio ainda, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos ali, oferecerá os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Porém, conforme a todo o desejo da tua alma,
matarás e comerás carne dentro das tuas portas, segundo a bênção do Eterno, que te dá em todas as tuas portas. E o imundo e o limpo dela comerá. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão. Viu aí, irmão? Dízimo, grão, colheita, 10% da colheita. Mas, irmãos, é dízimo? Sim. O que eu quero dizer com isso, irmão? O que eu estou aqui passando para todos, gostaria que todos entendessem que não sou contra o dízimo. Eu também entrego dízimo. Mas então, irmão, por que está lendo isso aí tudo? O problema não é o dízimo. O problema é ser obrigado. É ser obrigado a entregar o dízimo. Os profetas estão aí tirando a lã das ovelhas, dizendo que eles têm que dar o dízimo, eles são obrigados a dar o dízimo. Mas isso estava na lei de Moisés. Ah, irmão, então vamos parar de dar o dízimo? Não, não é isso. Eu estou falando de obrigar, impor as ovelhas a dar o dízimo. Esses falsos profetas, mercenários, eles estão coagindo as ovelhas com isso. Eles vão lá no Novo Testamento e lê e joga esse fardo pesado em cima das ovelhas e eles mesmos, com um dedo, eles carregam. Os 10% das colheitas era para isso, sustentar as viúvas, os demais que ali precisavam, e eles próprios. E aí os profetas estão fazendo o quê? Tirando das ovelhas. Ao invés de sustentar, eles estão tirando. Com essa pregação pobre, medíocre, orientando, coagindo as ovelhas, dizendo que se eles não der o dízimo, eles estão debaixo de maldição. Eu já prestei serviço com uma irmã e ela falou: esse aqui eu tenho que tirar, é a primícia. Muito bem. Mas, irmãos, se uma ovelha precisar tirar do dízimo para sustentar o seu filho, ele vai estar debaixo de maldição? Se ele precisar comprar um leite para o filho, tirar daquele dízimo que já está separado, e ela não tem outro dinheiro, ela vai estar debaixo de maldição se ela tirar ali uma parte daquele dinheiro, daquele dízimo? Claro que não, mas eles falam que sim. Logo eles são coagidos. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que o engano tem que acabar. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Saímos debaixo da lei. Vocês vão entender mais lá na frente, porque esse estudo vai ficar extenso. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, Hebreus 7, verso 4. Olha o que está escrito em Hebreus 7, verso 4. E considerai, pois, que grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. E o que dentre os filhos de Levi, lembra o que eu li aqui? Dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio que tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tinham saído dos lombos de Abraão. Viu aí, irmãos?
Estou lendo, estou falando, mas estou lendo. A tribo de Levi tinha direito dízimo, porque eles cuidavam do templo. E estou lendo aqui no Novo Testamento, em Hebreus, aos Hebreus, os que dentre as tribos de Levi recebem o sacerdócio. Sacerdócio, como eu já falei aqui, que foi o primeiro, foi quem Abraão, sacerdócio é de Melquisedeque, a quem Abraão entregou o primeiro dízimo. E ele fala que os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de Melquisedeque, de tomar o dízimo do povo. Olha, meus irmãos, temos que conhecer as Escrituras, que aí nós não vamos ficar inocentes. Vamos ainda, irmão, continuar. No próximo estudo, nós vamos continuar. E no final, vocês vão saber o significado disso tudo que estou falando aqui. Amém?